Eu queria, nesse momento, dar continuidade ao tema do ano que temos trabalhado, agora desde o primeiro culto de domingo, de janeiro, de 2018, Chamados para Vencer. E este tema, Chamados para Vencer, eu compartilhei domingo passado, tem a ver com aquilo que Deus colocou no coração da liderança nacional de nossa denominação. Em todas as igrejas no Brasil nós estamos ministrando sobre esse tema, está sendo ministrado sobre esse tema. E o texto que Deus trouxe ao coração é um texto, para mim, muito significativo, que é o texto de Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Nesse texto de Apocalipse 17, 14, nós temos aqui um vislumbre de João. Ele compartilha mais sobre essa batalha final, a batalha do Armagedon, onde terá fim todas as coisas, o mundo como conhecemos realmente será terminado, e Deus estabelecerá o seu reino de justiça e glória eternos. E nessa batalha, há uma declaração tão especial de João, ele diz: guerrearão contra o Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Guerrearão contra ele, mas o Cordeiro os vencerá. E o Cordeiro os vencerá porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O final da história deste mundo já está escrito. Nenhum poder humano, nenhuma ideologia, nenhum poder político pode derrotar o propósito de Deus neste mundo. E no fim de todas as coisas, Jesus então nessa batalha final destruirá a besta, que é o anticristo, o falso profeta, juntamente Satanás, O pecado, o mal não mais existirá. Deus criará novos céus e nova terra, e aqueles que são os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Não somos nós que vamos vencer, o Cordeiro irá vencer, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aqueles que são seus chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. O final da história está escrito, irmãos, e é por isso que eu e você não precisamos andar cabisbaixos, por isso que eu e você não precisamos sucumbir diante das provas da vida, é por isso que eu e você não precisamos de nenhuma forma sermos dominados pela tentação ou pelo pecado. A tentação não é pecado, mas caímos em tentação e sermos dominados pelo pecado. É por isso que eu e você não precisamos de nenhuma forma sermos subjugados pela iniquidade, pela impiedade e pelos valores dessa sociedade antagônica a Deus, em rebeldia contra Deus. É por isso que eu e você não precisamos de nenhuma forma viver a vida desanimados. É por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu como Cordeiro e vencerá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Posso ouvir um amém, irmãos? Amém! Aleluia! A palavra de Deus deve mexer com o seu coração, expressa seu louvor e adoração a Deus. E Ele nos dá o privilégio de vencermos com Ele. De vencermos com Ele. Sobre os chamados, escolhidos e fiéis, eu tratei sobre quem são esses chamados, escolhidos e fiéis no domingo passado, com mais tempo. Então, você pode ouvir essa mensagem, logo ela estará também no nosso canal no YouTube, do canal da igreja. Mas os chamados representam todas as pessoas, todos são chamados ao convite da graça. Os escolhidos são os eleitos de Deus, aqueles que responderam positivamente ao convite da graça e renderam seus corações a Jesus completamente, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, tomaram uma decisão definitiva por Cristo. E obviamente então a marca dos escolhidos é a fidelidade, são os seus fiéis. E então a fidelidade é a marca central daqueles que foram chamados e que se tornaram escolhidos de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua soberania, pela a sua obra de redenção da humanidade. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, eleito em Cristo. E então nós somos chamados a uma vida de fidelidade. E a fidelidade tanto é uma expressão da nossa fé, como também é um sinal de que Deus está agindo na nossa vida. Porque fidelidade é fruto do Espírito, é uma virtude do fruto do Espírito. São fiéis aqueles que caminham com Deus, só podem ser fiéis aqueles que andam com Ele de todo o coração. Agora, eu e você temos um ano com muitos desafios, Nós estamos vivendo um momento crucial no nosso país, em nível econômico, em nível político, social, E se nós, como povo brasileiro, não acordarmos, não só buscarmos a Deus, mas agirmos como gente que é gente de Deus, que é sal da terra e luz do mundo, vai ficar pior. Ano de eleições, um ano muito difícil, irmãos. Mas eu e você temos que vencer. E nós podemos vencer, porque Cristo venceu. E Ele nos faz mais que vencedores no seu amor, Romanos 8:37. Nós temos o desafio da igreja,
Um mundo cada vez mais em rebeldia contra Deus, cada vez mais afundado no pecado, de forma explícita, não se esconde nada, com novas tecnologias para o pecado, com novas artimanhas de Satanás, com gente sendo escravizada, sendo dominada, sendo destruída pelo pecado. Crianças, adolescentes, nossos jovens, uma geração que morre, irmão, morre na violência, morre na droga. Uma geração de crianças abusada sexualmente, traumatizada para o resto da vida. Se não for a graça de Deus em redimir essas crianças, irmãos, o que será da próxima geração? Irmão, gente morrendo longe de Deus. E isso traz um desafio muito grande para nós como igreja. E como igreja nós precisamos prevalecer em Cristo e com Cristo. Nós fomos chamados para vencer. Desde o dia que Deus criou você para o louvor da glória dEle. O pecado entrou na sua vida, na minha vida. Mas em Cristo Ele revelou o seu amor e a sua graça. E a partir do momento que você rendeu o seu coração a Jesus, você foi eleito em Cristo para ser um vencedor, um vitorioso. Não é essa vitória que a sociedade apregoa. Não quer dizer que você vai ser rico em bens materiais. Não quer dizer que você vai ser bem visto pela sociedade, vai estar nas mídias sociais como um grande youtuber, ou você vai ser um camarada que está aí sendo visto como um sucesso. Mas você foi chamado para vencer, para ser gente que tem caráter, gente que anda com Deus, gente que tem fé no coração, gente que é bênção na vida das outras pessoas, na vida da sua família, gente que é canal de bênção e faz o bem, porque foi criado em Jesus para a prática de boas obras. Você foi criado para vencer esse sistema injusto e corrupto, que destrói a vida das pessoas. Você e eu fomos chamados para vencer, e você precisa crer nisso de todo o coração, e viver como alguém que foi chamado, escolhido, e por isso é fiel a Deus. Honra Ele com a sua fidelidade. E nas férias, estava um dia fazendo meu devocional, graças a Deus, tendo aquele tempo com o Senhor antes de começar o dia das férias, e Deus falou muito comigo. Eu comecei novamente, a gente tem aquele livro devocional, se você ainda não adquiriu, pega ali, é só o preço de custo, irmãos, só para você andar com Deus através da Bíblia, ao longo do seu 2018, mas eu comecei dessa vez a leitura cronológica da Bíblia, e eu estava ali no livro de Gênesis, mais uma vez, lendo a história de Abraão. Todos vocês aqui devem conhecer a história de Abraão, provavelmente. Todo crente conhece a história de Abraão. Por quê? Porque todo crente, uma vez na vida, tomou a decisão: eu vou ler a Bíblia inteira. E você começou a ler através de Gênesis. E você foi indo Gênesis firme. Chegou em Êxodo, você ficou meio desanimado. Quando chegou em Levítico, você parou de ler. Né? Mas todo crente sincero já leu Gênesis. Pelo menos Gênesis você conseguiu. Né? Então, você conhece a história de Abraão. E para mim, Abraão é o exemplo desse camarada chamado, escolhido e fiel. E eu quero ler um ponto central da história dele. É claro que eu quero dar o contexto, lembrar o contexto para você que conhece a história, e para alguns de vocês que talvez não conheçam essa história maravilhosa da Bíblia, mas eu quero ir para a história, o ponto central, decisivo na história de Abraão, que é Gênesis 22, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Passou algum tempo da história, daquilo que aconteceu em Gênesis 21, quando nasce Isaac. Olha o que aconteceu aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova, irmãos? Não foi o mundo, não foi o diabo, foi Deus. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado,
Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Essa é uma história lindíssima. E essa história, ela começa lá em Gênesis 12. Porque lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus aparece para Abraão e diz assim, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar você e você vai ser uma bênção. Você vai ser bênção para todas as nações da terra, para todos os povos da terra, para todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão deixa seu pai, deixa sua parentela, deixa sua família, deixa sua vida naquele lugar e vai para uma terra que ele nem sabia qual era, simplesmente obedecendo a Deus. Aí então nós vemos a história dele acontecendo. Deus diz assim que ele seria o pai de muitas nações. É interessante que o nome Abrão significa pai grande, ou pai exaltado, pai elevado. Ele era chamado de Abrão. Imagina alguém chamar você assim, ô grande pai, ô pai elevado, só que ele não tinha filhos. Era um contrassenso. Ele não tinha filhos, mas ele era chamado Abrão. Então Deus diz assim em Gênesis 12, você vai sair da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te dar uma descendência. E através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus dá uma promessa, faz ali uma aliança com Abrão. Em Gênesis 15, depois de passado um tempo, Abrão começa a conversar com Deus, e ele abre o seu coração com muita sinceridade, ele diz assim, espera aí Deus, eu estou aqui confiando na tua promessa, na tua aliança, mas quem vai herdar tudo que eu tenho é Eliezer o Damasceno, é um servo que eu tenho, um escravo da minha casa, porque eu não tenho filho. E aí Deus diz assim, rapaz, sai da tua tenda, eleva teus olhos para o céu, conta as estrelas. Abraão começou a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando ele chegou em 998, ele cansou. A Bíblia não diz isso, eu que estou falando. Ele cansou, aí ele falou, não consigo contar. Aí Deus diz assim, então, assim vai ser sua descendência, assim vai ser sua descendência. Não vai ser o Eliezer, o Damasceno, que vai ser teu herdeiro, não. Eu vou te dar um filho. Então, novamente, a aliança é renovada. A promessa é renovada no coração de Abrão, ainda chamado Abrão, um grande pai, pai exaltado. No capítulo 16, nós vemos na história, que aí então Sara, já idosa, como também Abraão, perto dos 85 anos, 86 anos, Sara dá uma ideia para Abrão. Sara diz assim, Deus tem uma promessa para você, mas você não tem filho? Camarada, eu tenho aqui minha serva egípcia, uma mulher bonita, bem tratada, aqui da nossa casa. Dorme com ela, tem um filho com ela, para que seja nosso filho. E talvez você fique escandalizado, mas naquela época o contexto era esse. Numa sociedade patriarcal, nos primórdios da humanidade, então uma serva poderia ser uma concubina. O que Sara faz não era nenhum escândalo para a época. Ele diz assim, toma aqui minha serva. Eu sei que a maioria dos maridos aqui, se a mulher propusesse isso para você, você ia dizer completamente, a maioria não, todos aqui iriam dizer não, de jeito nenhum. Né? Mas Abraão não era como eu e você, porque ele estava no outro contexto. Abraão falou, tá bom, vou fazer esse esforço, sacrifício. Né? E
ele se deitou com Agar, a serva egípcia, fez um sacrifício, ele dormiu com ela, ou quer dizer, ele ficou acordado com ela, né? E o que aconteceu é que nasceu Ismael. E aí então eles falaram assim, nós demos um jeito, Deus deu a promessa, o tempo passou, a gente ajudou Deus, porque Deus de vez em quando precisa da nossa ajuda, porque eles pensaram. E Deus diz assim, não, eu vou abençoar Ismael sim, ele também vai ser pai de uma grande nação, mas não é esse o filho da promessa. Não é por ele que eu vou abençoar todas as nações da terra. Não é não. E aí, irmãos, passaram-se 13 anos. 13 anos. Até que Deus então aparece. Aparece sim, para Abraão. E ele diz assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho de Sara. E aí Abraão falou assim, nossa, mas como que pode? Como é que... Eu já tenho quase 100 anos, 99 anos. Sara já tem aí 89. É bananeira que já deu cacho, não tem jeito, mas como que vai acontecer esse negócio? Aí ele vai e diz isso para Sara também. E Sara fala assim, peraí. A Bíblia diz que ela deu uma gargalhada. Até ela, depois de tantos anos de espera, falou assim, isso não vai acontecer, como é que pode acontecer um negócio desse? Eu ser mãe de filho, vou amamentar um filho. E aí o anjo, quando fala com Sara, fala assim, por que você riu? Aí a Sara ficou séria, a Sara falou, não ri não. O anjo falou, você riu sim. Você riu sim da promessa. Daqui a 1 ano você vai ter filho. E a Bíblia diz, capítulo 21 de Gênesis, que no momento certo, momento de Deus, quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos, o filho Isaque nasceu. Milagre, sobrenatural. Lucas 1,37, anúncio do nascimento de Jesus, Deus diz assim, não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível. Agora é interessante que no capítulo 17, Deus renovando novamente a aliança com Abraão, Deus diz assim, agora teu nome não vai ser mais Abrão não, não vai ser mais um grande pai, nem pai elevado, vai ser Abraão, e Abraão significa pai de muitos, ou pai de multidões. Deus diz assim, você vai ser pai de multidão. Então nasce Isaque, o filho da promessa. Ismael já estava com 14 anos. Ismael e a serva, então, são enviados para longe, para que Abraão e Sara pudessem cuidar do filho da promessa, Isaque. E esse menino está crescendo, cresceu bastante. Ele está se tornando um homem, ele já é um rapaz. Agora você imagina, é o filho da promessa. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Foram 25 anos esperando esse filho. Agora o filho nasce, está crescendo. Você imagina a posição desse filho no coração de Abraão. Você imagina o quanto agora ele era precioso, o quanto Abraão amava. Provavelmente ele protegia Isaque de todas as formas. Não, filho, não vai comer isso aqui não, porque faz mal. Não, filho, não vai caçar com o nosso servo não, porque uma fera pode te pegar. Talvez aquela ação de proteção, como muitos de nós pais temos, e às vezes até de forma exagerada, e acabamos atrapalhando o desenvolvimento dos nossos filhos, especialmente de forma emocional, porque eles têm que enfrentar a vida, eles têm que enfrentar dificuldades, senão eles não vão amadurecer, mas muitas vezes nossos pais estão querendo proteger. Talvez Abraão estivesse exatamente nisso, e provavelmente Isaque estivesse se tornando um ídolo no coração dele. Provavelmente esse relacionamento de amor de pai e filho estava se tornando algo mais. Ele estava em perigo, esse relacionamento de amor estava em perigo, porque Abraão poderia deixar que Isaque tomasse o lugar de Deus no seu próprio coração, que Isaque fosse mais importante para ele do que o próprio Deus. Então quando nós vemos em Gênesis 22, Deus precisa cuidar do coração do Abraão. Ele é o pai da fé, ele é o grande patriarca. Ele inicia a linhagem da onde viria o Cristo, Salvador do mundo. Então, Deus diz assim a Abraão, e é interessante nesse texto, você pode observar que Abraão, eu espero até, você está com a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis 22, mas Abraão diz, eis-me aqui, porque a atitude de Abraão, a despeito dos seus erros, ou a despeito da demora do cumprimento da promessa de Deus, sempre foi de obediência, sempre foi de dizer, eis-me aqui. Por 2 vezes, Deus diz Abraão diz a Deus nesse texto, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. E o que é interessante no verso 1, se você puder observar comigo, é que quando diz que Deus pôs Abraão à prova, Deus não está tentando Deus não tenta ninguém, Deus põe à prova.
É um teste, é uma experiência. Muito mais para revelar o nosso próprio coração a nós mesmos do que o coração para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Mas Deus põe Abraão à prova, para que ele mesmo tivesse plena certeza de que Isaac estaria no lugar certo na sua vida e não tomaria o lugar de Deus no seu coração. Então o texto diz que Deus fala assim: você vai pegar esse teu filho, o único, é único no sentido que é o único da promessa. Você vai pegar esse filho que você ama e você vai sacrificar para mim. No contexto de Abraão, cultural, religioso, haviam pessoas, haviam povos que sacrificavam seus filhos aos seus deuses, aos deuses pagãos, aos falsos deuses. Então não era uma coisa absurda Abraão ouvir de sacrificar um filho para Deus, porque é isso que as nações pagãs, as nações vizinhas faziam. Abraão ouve isso de Deus. Agora eu queria que você entrasse bem na história. Você esperou por esse filho 25 anos. Você o ama de todo o seu coração. Deus mesmo diz: o filho que você ama. E Deus diz assim: você vai matar esse filho para mim. Você vai sacrificar ele. Você vai me adorar sacrificando o seu filho para mim. Eu fico pensando naquela noite. Quais foram os sentimentos de Abraão? Quais foram as angústias? Sabe por quê? Porque Deus colocou Abraão numa situação que era perder ou perder. Porque de um lado, ou ele perderia Isaac para Deus, ou ele perderia Deus para Isaac. Ele está numa situação, uma encruzilhada da vida. Ele está numa situação em que, de todo lado, ele vai perder. Ou ele perde o filho a quem ele ama, ou ele perde o Deus a quem ele ama. Porque se ele desobedece a Deus, ele perde a comunhão. Ele perde o relacionamento. Ele perde a promessa. Se ele obedece a Deus, ele perde seu filho amado. E Isaac, para Abraão, não era só o único filho, o filho da promessa, e o filho amado. Isaac representava o futuro de Abraão. Porque Isaac era realmente o descendente que prosseguiria com a sua linhagem. Representava o futuro, até onde Abraão iria chegar. Então Abraão não iria sacrificar só o seu filho, que é muita coisa, mas também o seu futuro. Tudo que ele havia sonhado, tudo que ele havia realmente desejado ao longo de 25 anos da promessa de Deus para a vida dele, tudo aquilo estaria acabado se ele sacrificasse Isaac. Eu imagino que ele não deve ter dormido muito aquela noite. E eu também fico pensando, a Bíblia não diz, o que ele teria dito para Sara? Ele não chegou para Sara e disse assim: Sara, eu vou levar Isaac, porque Deus pediu que eu matasse o nosso filho. Ele não fez isso, porque Sara ia arrepiar até o último fio de cabelo, ia espernear, ia sair no tapa, ia enlouquecer, né? É o único filho de Sara mesmo, o único que ela gerou, o único que ela amamentou. Não bastasse isso, a Bíblia diz que Deus falou assim: você vai sacrificar o teu filho no lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz aqui que foram 3 dias de viagem. Eu e você muitas vezes decidimos fazer coisas grandiosas para Deus, mas parece que à medida que o tempo vai passando, eu e você vamos diminuindo no nosso compromisso. Eu e você vamos voltando na nossa consagração. Às vezes Deus já tenha falado coisas com você, e que você disse: não, eu vou consagrar realmente a minha vida. Eu vou consagrar os meus sonhos, eu vou entregar esse problema, essa área, os meus filhos na mão de Deus. Talvez Deus falou no seu coração e você diz assim: não, eu vou realmente consagrar a minha vida financeira. Não, eu vou viver diferente. Mas à medida que o tempo passa, você chega em casa, parece que a mensagem já dissipou do seu coração. Amanhã, segunda-feira, a decisão que você tomou no domingo dentro da igreja parece que não faz muito mais sentido. E aí você começa a pensar assim: acho que eu não preciso fazer aquilo que eu falei para Deus, não. Porque Deus é misericordioso, Deus entende meu coração, Deus sabe das minhas limitações. E aí você começa a argumentar com Deus, você começa a questionar Deus, você começa a sair do momento em que realmente Deus falou. E o que é triste que acontece conosco, irmãos, é que a grande oportunidade de vivermos uma experiência profunda e real com Deus é perdida. Porque nós deixamos que o tempo apague a voz de Deus no nosso coração. Nós não queremos ser perturbados por Deus. Nós não queremos ser angustiados por Deus.
Muita gente foge de Deus exatamente por isso, porque a voz de Deus é a voz mais poderosa que existe, a voz mais doce que eu e você podemos ouvir, é a voz que realmente alimenta a alma e nos liberta. Mas muitas vezes a voz de Deus vai ser angustiante, a voz de Deus vai tirar a tua paz, a voz de Deus vai ser como um punhal dentro do teu peito, a voz de Deus vai levar você realmente para longe da sua zona de conforto, a voz de Deus vai, estilhaçar o seu coração e a sua alma, vai levar você para aquele momento que você diz assim, é realmente uma encruzilhada que eu não gostaria de ter chegado, aqui é vencer, é perder ou perder. A voz de Deus vai fazer isso com você, muitas vezes. E eu e você não gostamos desse desconforto. Eu e você não gostamos dessa angústia na alma. Eu e você não gostamos de estar nesse tipo de encruzilhada da vida em que é perder ou perder. Eu e você não queremos isso. Abraão também não queria. Mas ele era um homem de fé. Ele era um homem que ouvia Deus e dizia, eis-me aqui. Então ele é capaz de caminhar 3 dias. Pensa nisso. Caminhar 3 dias vendo o seu filho caminhando com ele. Caminhar 3 dias carregando lenha, fogo, né, a faca para imolar o filho, para sacrificar o filho, 3 dias. Só ele e Deus. Você pode imaginar os pensamentos, os sentimentos no coração dele, 3 dias caminhando. Aí no 3º dia, ele avista o lugar de longe, o Monte Moriá, que pela tradição é onde Salomão ergueu o seu templo, uma das colinas em Jerusalém. Então ele enxerga o lugar e ele diz para os seus servos, olha galera, vocês fiquem aqui, porque eu e o Isaac nós vamos adorar a Deus. Aquilo que é sacrifício, Abraão chama de adoração. Ele chama sacrifício de adoração. Nós chamamos sacrifício de peso. Nós chamamos sacrifício, nós chamamos de qualquer outra coisa, menos adoração. Nós chamamos de uma experiência que nós não queremos ter. Mas Abraão chama de adoração. Então Abraão diz assim, nós vamos adorar. E aí o Isaac, seu filho, que não é bobo, ele fala assim, ele já viu muito sacrifício, Abraão era um homem que construía altares a Deus, então ele fala assim, mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão diz assim, Deus vai prover. Porque Abraão conhecia Deus não de ouvir falar, mas de caminhar. E Abraão não conhecia Deus do dia anterior, ele conhecia há anos, vendo a fidelidade, a bondade, sobretudo o caráter de Deus, e ele sabia que Deus havia lhe dado uma promessa. E a despeito de toda angústia, de toda aflição no seu coração, na sua alma, ele toma posição. Eu vou lá fazer o que Deus... A Bíblia diz, que Deus diz para eu fazer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 19, que Abraão cria que mesmo que ele matasse Isaac, que Deus o ressuscitaria. Que Deus daria um jeito, mas que a promessa ia se cumprir. Não é à toa que Abraão é um pai da fé. O que nós vemos aqui é que Abraão tem 2 marcas que eu considero as marcas que eu e você temos que vencer com o cordeiro. E a primeira delas, eu acho que já está muito claro para você, é a obediência. A obediência. Nós não gostamos de ouvir sobre a obediência. Nós não gostamos de pensar sobre a obediência. Mas a obediência é algo fundamental, tanto que Jesus disse em João capítulo... A obediência é a primeira marca de vitória, é a primeira forma em que realmente Abraão vence com Deus. Abraão vence com Deus. Abraão vence. É interessante que Deus disse assim, você toma agora o teu filho. Toma agora. E Abraão passa assim a noite, porque ele tem que preparar as coisas, mas a Bíblia diz logo ali, na manhã seguinte, Abraão já foi executar a ordem de Deus. Abraão não fica pensando, conjecturando, apesar da aflição, da angústia, mas ele não fica fazendo contas. Eu disse domingo passado, quem é fiel não fica contabilizando se vai ser fiel. Quem é fiel não fica contando assim, 2 mais 2 é 4, peraí, deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso em ser fiel a Deus. Abraão não tem essa postura porque ele é obediente, obediência é imediata. Alguém já disse que obediência adiada é desobediência. Se você fala para o seu filho assim, filho, vai lavar a louça, e ele diz assim, já vou, ele já não está te obedecendo, porque ele disse já vou, ele não está te obedecendo. Obediência adiada é desobediência. Quando Deus diz assim para Abraão, Abraão, você vai sacrificar o teu filho, teu único filho a quem você ama, a Bíblia diz que Abraão faz isso imediatamente. Na manhã seguinte ele já sai com tudo para fazer o que tem que fazer. Há uma expressão de Paulo no livro de Gálatas que ele diz assim, eu não considerei nem carne nem sangue, eu não consultei isso. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não fui para o meu coração, eu não fui avaliar dentro de mim mesmo se eu deveria obedecer a Deus, não, eu fui e fiz.
Abraão é a mesma coisa. Porque gente fiel não fica fazendo conta, gente fiel e obediente a Deus. É gente que ouve o que Deus diz e diz, eu vou fazer, e é já. É já. Eu não vou dar a oportunidade do tempo arrancar do meu coração a voz de Deus. Eu não vou dar a oportunidade para o meu coração enganoso me enganar mais uma vez. Eu não vou dar a oportunidade para eu racionalizar o que Deus está pedindo para mim, de tal forma que eu vou achar argumentos para desobedecê-lo. Eu não vou dar oportunidade para isso. Eu vou fazer o que Deus mandou. Ele mandou fazer, é já. E uma coisa interessante aqui, é que muitas vezes eu e você queremos andar com Deus, mas nós queremos escolher o que nós vamos sacrificar. Você fala assim, Deus, eu quero andar contigo, eu estou te dando essa Bíblia aqui, olha. E Deus está dizendo, eu não quero a tua Bíblia. Eu quero aqui. Eu quero o teu casamento. Eu quero o teu filho. Eu quero a tua vida profissional. Eu quero a tua sexualidade. Eu quero esse plano que você tem nutrido no coração aí há anos. Eu quero que você entregue para mim. Eu quero o teu coração. Mas a gente está dizendo assim, não Deus, eu quero te dar isso aqui, olha que lindo. Olha, comprei da editora, um lançamento legal, a Bíblia do século 21, eu queria te dar isso aqui. A gente não escolhe o que tem que sacrificar. Quem diz que o que é que a gente tem que sacrificar é Deus. A outra coisa, a gente não escolhe o lugar. Deus disse para Abraão assim, você vai sacrificar no lugar que eu vou te mostrar. Alguns de nós dizemos assim, Senhor, o Senhor sabe que a minha vida é tua, eu estou pronto a te servir aqui em Londrina. Senhor, eu estou pronto a te servir até aqui no Paraná. Mas outros estados, outra cultura. Eu estou pronto a te servir se for aqui no Brasil. Quem sacrifica não escolhe o que e nem onde. Deus diz para Abraão, você vai sacrificar o que eu quero, no lugar que eu vou te mostrar. E Abraão é o símbolo da obediência. Porque ele confia no caráter de Deus, ele tem fé em Deus, que Deus tem sempre o melhor para ele. Há uma coisa inusitada na história de Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, e como ele não tinha filhos, ele tratava Ló como um filho. E a Bíblia diz que quando eles vieram na direção de Canaã, que eles ficaram tão prósperos, com tantos rebanhos, que não dava para criar tudo junto. E Deus, então, orienta, e Abraão conversa com Ló, seu sobrinho, que era um filho para ele, e diz assim, cara, nós vamos ter que se separar. Para onde nós vamos? E a Bíblia diz que Ló olhou assim do lado e viu aquela campina verdejante, uma área fértil demais. E ele diz assim, ô tio, eu vou para esse lado aqui. E Abraão diz, olha para o outro lado, uma terra seca, árida. E Abraão diz assim, tudo bem, você pode pegar a área verde, que depois se transforma em Sodoma e Gomorra, e eu vou ficar aqui. Sabe por quê? Porque para Abraão não é importante para onde ele vai, é com quem ele vai. Para Abraão não é importante se ele está no lugar que ele preferia. É importante que ele está com Deus. E Deus está com ele. Então, eu e você somos chamados a um nível de obediência, que é um nível que a Bíblia diz que a gente ama a Deus e por isso a gente guarda a sua palavra. E gente obediente na geração que nós vivemos é realmente raro hoje. E crente obediente a Jesus está raro demais. Gente que realmente ama Jesus e obedece simplesmente porque Ele disse, irmãos, hoje está difícil de encontrar, é quase uma mosca branca. Porque eu e você ainda lutamos com a nossa natureza pecaminosa e seguimos numa cultura onde nós queremos viver o que nós desejamos, onde nós somos hedonistas e temos prazer no simples fato do prazer, onde nós queremos viver na nossa zona de conforto, e qualquer palavra de Deus que venha nos angustiar, nos afligir e dizer assim, sai da tua zona de conforto, a gente rebate imediatamente. Mas Abraão é um modelo para nós, irmãos. É um modelo de vitória com Deus, de andar com Deus, de honra a Deus e de amor a Deus. Se Deus disse, apesar de parecer loucura, irracional, puxa, Deus me levou 25 anos para me dar um filho, agora Ele pede para eu matar meu filho, isso é loucura. Mas foi Deus que disse, e eu conheço Deus, eu posso confiar no caráter de Deus, eu posso confiar na sua promessa, eu vou lá fazer o que Deus me disse, eu vou lá fazer. Pense nisso. Abraão vivia à luz das promessas de Deus. Abraão não começou a obedecer a Deus quando sacrificou Isaac, Abraão obedeceu a Deus quando saiu da sua terra, da sua parentela. Porque alguém que obedece a Deus, desde o princípio, cria um caminho pavimentado na obediência.
Quando você obedece a Deus, rendeu seu coração a Jesus, crie um caminho pavimentado na obediência. Se você obedece a Deus nas pequenas coisas, você obedecerá a Deus nas grandes coisas. Agora, se você desobedece a Deus nas pequenas coisas, você desobedecerá a Deus nas grandes. Tem coisa pequena que Deus fala para mim e para você que nós não fazemos. Tem coisa pequena que Deus está falando para você fazer e que você não faz. Coisa que nem custa muito a você. É orar com alguém, é evangelizar, levar uma mensagem, é você participar de um grupo pequeno, é você estar em comunhão com os irmãos. Coisas pequenas, isso não mata ninguém. Mas nem coisas pequenas, muitos de nós estão dispostos a obedecer. E quando você não obedece a pequena, você não vai obedecer a grande quando você estiver diante do computador na tentação da pornografia. Quando você não obedece a coisa pequena que Deus está pedindo para você, ler, ter oração, amá-lo. Quando você não obedece na pequena, você não vai obedecer na grande. Quando Deus pedir uma área da sua vida, quando você estiver realmente numa crise profunda da sua existência, numa dessas esquinas da vida, onde você está aflito e angustiado no seu coração, você também não vai ouvir Deus e não vai obedecer. E uma coisa é que Deus não pula lição. Muitos de nós queremos pular lição. Deus não vai pular lição. Ele disse uma coisa para você fazer. E se você não fizer, você vai parar na sua caminhada com Deus. Se você não faz, você emperra. Se você não faz, você encrua. Se você não faz, você azeda o coração. Se você não faz, você perde a comunhão. Muitos de nós aqui, irmãos, estamos presos ao passado. Alguns de nós aqui estamos presos a situações de amargura, ressentimento, de mágoa. Nós não nos libertamos disso nunca. Alguns de nós aqui, irmãos, estamos presos à religiosidade. Há anos nós vivemos a fé do mesmo jeito, não há nada novo para você contar de Deus. Se alguém perguntar assim, o que Deus tem falado para você nos últimos dias, você não tem o que contar. Que experiência você teve com Deus nos últimos dias, você não tem o que falar nem dos últimos anos. Porque há anos você está do mesmo jeito, porque Deus não pula lição e você não está pronto a obedecer a Deus naquilo que Ele já te mostrou. Abraão não é assim. Abraão só chegou onde chegou, irmãos, por causa da sua obediência, sua fidelidade a Deus. É para sair daqui, eu vou. Para onde que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Tudo bem, Ló, pode pegar o melhor da terra. Eu vou aqui com Deus e vou seguir da mesma forma e Deus vai estar comigo. Aleluia. Espera aí, cara. Eu vou seguir. Eu vou seguir com Deus. E Deus diz assim, agora você pega teu filho. Tudo bem. Eu vou consagrar meu filho a Deus. Eu vou deixar que ele esteja no lugar certo da minha vida. No lugar certo da minha vida. A segunda marca que eu vejo de Abraão, e eu quero terminar com ela, porque ela está envolvida em tudo que eu já falei aqui, é que essa história é tão rica, irmãos, eu passaria com vocês aqui falando dessa história a tarde inteira. É a consagração de Abraão. Eu fiquei pensando essa semana, a gente consagra porque é obediente, ou a gente é obediente porque a gente é consagrado? O que vem primeiro? Biscoitinho Tostines vende mais porque é fresquinho? Ou ele é fresquinho porque vende mais? Vocês nem conhecem, acho que não tem mais essa marca, né? Acabou, né? Os adolescentes jovens aqui nem conhecem essa marca. Isso é coisa da minha época. O que vem primeiro? A gente consagra porque a gente é obediente ou a gente é obediente porque a gente é consagrado? Eu fiquei pensando nisso, eu não sei se eu tenho uma resposta adequada para você, mas eu acho que consagração é além de obediência. Porque eu e você podemos até ser obedientes a Deus, mas a gente pode se tornar um fariseu, que obedecia a Deus, mas não amava a Deus. A gente pode ser como aquela esposa que faz tudo em casa para o marido, para os filhos, cozinha, lava, passa, dorme com o marido, mas não o ama. Ela faz o que tem que fazer, mas sem amor. Eu não consigo entender que alguém pode ser consagrado sem amor. Alguém pode obedecer sem amar, mas ninguém pode amar a Deus sem obedecê-lo. Por isso Jesus disse em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E consagração é expressão de amor. Abraão está pronto a consagrar. Consagrar significa tornar sagrado. É separar algo para o uso exclusivo de Deus. E ele tem um aspecto aqui de rendição. Eu entrego o controle, eu não vou mexer mais nisso, Deus, está na tua mão. Abraão é capaz de pegar Isaac, colocar na mão de Deus e dizer que Deus está aqui. O Senhor pediu desse jeito? Está aqui. Estou pegando a faca
e colocando agora um golpe certeiro no coração dele. Está aqui, está aqui. Porque ele é um cara que ele não é só obediente, ele é um cara que ama a Deus, que conhece a Deus, que o seu coração está ligado com o coração de Deus. Então ele é capaz de, além da obediência, ele é capaz de consagrar. Ele é capaz de realmente ver sacrifício como adoração. Como adoração. Eu me lembro daquela historinha do menino com as 2 moedas, que o pai falou assim: filho, alguns de nós conhecemos essa história. Filho, está aqui 2 moedas. Com uma você vai comprar chiclete na padaria. A outra você vai dar para o Senhor na igreja. Tá bom? Tá bom. Ele ficou todo feliz, saiu contente, saltitante. De repente ele tropeçou, uma das moedinhas foi rolando, rolando, caiu dentro do bueiro. Ele olhou para o céu e disse assim: puxa Deus, lá foi sua moeda. Lá foi a sua. Porque eu e você muitas vezes não temos o amor a Deus para que Ele esteja em primeiro na nossa vida. Deus, o Senhor está em primeiro. A gente canta aqui, meu Deus do céu, nós cantamos aqui tanto, irmãos. Estarei de mãos levantadas para Ti. Adoração, Paulo diz: levantai-vos as mãos, sem ira, sem contenda, em adoração. Cara, irmãos, nem levantar a mão muitas vezes nós queremos. Muitos de nós queremos ficar sentado do nosso jeito. Aqui ninguém manda em mim. Pelo amor de Deus. Não é ninguém mandar não, tem que ser expressão do teu amor, da tua adoração. Não tem ânimo nem para levantar a mão. Não tem ânimo nem para bater uma palma, nem para cantar, nem para abrir o coração. Pelo amor de Deus, irmãos. Quando a vida é consagrada, o que nós temos e somos é dele. A não ser que você seja assim para torcer para o teu time de futebol, a não ser que você seja assim em outras situações da vida, pelo amor de Deus, você é um hipócrita quando está na igreja, porque se lá você dá o melhor, você vai torcer, levanta as mãos, você grita, você sorri, você pisoteia, e quando você está na igreja para oferecer tua adoração, você é medíocre, não tem ânimo, não tem expressão, não está teu coração nisso. E eu não estou nem falando só do ato de levantar a mão, cantar, irmão, eu estou falando do coração. Muitos de nós estamos aqui como se a nossa cabeça estivesse lá longe. Nós não estamos aqui de verdade. É aquilo que Deus disse através do profeta Isaías para a nação de Israel: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque se não tem vida consagrada, não tem adoração. Se não tem vida consagrada de segunda a sábado, chega aqui no domingo, nós não temos o que oferecer, não temos o que falar com Deus, não tem canção, não tem oração. A gente fala aqui: vamos orar, irmãos. Que orar? Tem gente mascando chiclete, tem gente pensando na morte da bezerra, tem gente, entendeu? Não tem oração porque não tem orar, não orou durante a semana. Vai orar o que no domingo? Irmãos, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, o que Deus nos chama e o que a gente aprende aqui com essa história maravilhosa, é que Deus precisa estar no primeiro lugar na nossa vida. E qualquer coisa que você ame a mais do que a Deus é um ídolo no seu coração. E Deus pôs Abraão à prova, para que Isaac jamais fosse um ídolo na sua vida, jamais ocupasse o lugar de Deus no seu coração. E eu posso falar sem medo de errar, que alguns de nós aqui temos filhos que estão no lugar de Deus. Eu tenho visto muito isso. Quando termina essa história, a gente vê um cara mais fortalecido, mais renovado, mais íntimo de Deus e mais consagrado a Ele. Abraão sai melhor dessa experiência, não pior. 3 coisas. O caráter dele foi aprovado. A Bíblia diz em Tiago: quando você passa por uma prova e você é aprovado, você tem um caráter aprovado, você se torna mais firme, perseverante. Cada prova que você passa na vida, não é tentação, é prova de Deus, que Deus pede, você obedece, que você pede, Deus pede, você consagra, você tem um caráter aprovado. Além disso, Abraão ganhou uma maior revelação do caráter de Deus. Ele viu que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, não é um Deus que tem prazer em sacrifícios humanos, não é um Deus que queria matar Isaac de jeito nenhum, era um Deus que só queria que Isaac estivesse no lugar certo no coração dele. Os falsos deuses sacrificavam, sim, demandavam isso dos seus fiéis. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, não mata ninguém. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, é o Deus que ama, que tem interesse na vida das pessoas. Esse é o Deus da Bíblia, ele tem uma revelação ainda maior do caráter de Deus.
Terceiro, ele fica livre para viver o propósito de Deus. Porque o que Deus quer é que o propósito dele e o nosso se tornem um. Abraão ficou livre da amarra que seria Isaque no primeiro lugar na sua vida. Abraão ficou livre para viver, porque estava consagrado completamente a Deus. Ele entregou tudo a Deus e Isaque era o símbolo disso. São Francisco de Assis disse o seguinte: a bênção de não possuir nada é que a gente nunca perde nada, porque você não pode perder aquilo que você não possui. E vida consagrada significa que você rendeu tudo. E o Isaque é símbolo da tua rendição completa. Essa é uma pergunta que talvez é muito feita quando alguém prega sobre esse texto. O que representa o Isaque na sua vida? O que é que você não rende a ele? O que é que você não entrega? Talvez você não entregou seu coração. Você aprecia Jesus, você gosta de Deus, mas você não entregou seu coração. Você não rendeu completamente a Ele a tua vida. E alguns de nós que já fizemos isso, talvez estejamos presos, e não livres para viver o propósito de Deus, estejamos presos a situações do passado ou do presente. Ou talvez até a ansiedade quanto ao futuro, porque não entregamos a Deus. Talvez alguns de nós que estamos aqui estejamos presos a coisas que Deus já pediu assim: libera, desapega, se despreende disso, consagra para mim, ponto final, não pega de volta. Mas você continua segurando com as mãos, quando Deus quer que você tenha mãos abertas, porque aquilo que é teu, na verdade deve ser dele. Talvez algum de nós aqui pense assim: puxa, eu não quero servir esse Deus, eu não quero servir esse Deus narcisista, esse Deus prepotente, que diz assim: eu quero teu filho, pronto, acabou. Eu não quero servir esse tipo de Deus, que fica exigindo coisas de mim, e que quer aquilo que eu amo. Deixa eu dizer algo para você. Deus só pede algo para você, e só pede para ser o primeiro lugar na sua vida, porque só assim é que você está livre para viver. Deus não precisa de mim e de você, não precisava de Abraão nem de Isaque, mas Deus pede para que você o honre, o consagre em primeiro lugar na sua vida, porque assim você se torna livre para viver de verdade, porque assim você se livra das amarras da vida, porque assim você o conhece na plenitude, e pode sim viver o melhor de Deus, e o melhor nessa vida. Senão, você vai ser escravo de você mesmo, ou escravo de qualquer objeto que você elegeu em primeiro lugar no seu coração.